Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast. Estamos com ele hoje, Antônio Carlos. Bom dia, seja bem-vindo. Queremos desde já agradecer a sua presença, agradecer por ter aceitado o nosso convite. A gente quer que você fale um pouquinho sobre você, o que você faz, a sua profissão. Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. Parabéns para vocês, bastante jovens, mas já enfrentando aí esse intento e nessa luta para a gente conseguir resgatar e preservar a memória do nosso município. Isso é muito importante. Eu espero que vocês persistam, prossigam nessa tarefa. Futuramente existe muita coisa para resgatar sobre a memória de Queimadas para que não caia no esquecimento. Então, eu parabenizo demais vocês, ao professor Cláudio Teodista, o amigo ali que está na técnica, o nome é Paulo Victor, tá certo? Paulo Victor. Vocês são alunos da Escola José Tavares, não é isso? É coisa maravilhosa, coisa boa, coisa importante. Eu fico muito feliz por isso, por ver vocês com essa preocupação de fazer esse resgate da nossa memória, porque quando eu comecei a pesquisar sobre queimadas, e lá por volta do início dos anos 90, não existia essa preocupação, essa busca por informações sobre queimadas, e eu me sinto um pouco responsável por despertar na comunidade queimadense esse interesse pela nossa história. Então, assim, eu não sou a pessoa que detém o monopólio sobre a história de queimadas, evidentemente. Mas eu tenho alguns anos de pesquisa, tanto pesquisa bibliográfica quanto pesquisa de campo, entrevistas com as pessoas. Inclusive, lá em casa eu tenho gravado, salvo engano, 16 DVDs. 16 DVDs gravados com pessoas antigas de Queimadas, dando depoimentos sobre as suas experiências aqui no município. Isso tudo um acervo riquíssimo para futuramente ser pesquisado no Instituto Histórico. É bom lembrar que eu estou também aqui representando o Instituto Histórico e Geográfico de Queimadas, que é um órgão voltado exatamente para esse propósito, para fazer o resgate e a preservação da nossa memória. Então, eu estou muito feliz, agradeço demais pelo convite, e estou aqui à disposição para a gente falar sobre o nosso município. Qualquer assunto que a gente abordar, a gente pode dar umas pinceladas aí de norte a sul, leste a oeste do nosso município. Uhum. Você é professor? Eu sou professor de formação, eh, professor de geografia, já lecionei outras disciplinas ao longo do meu tempo como professor, mas hoje eu leciono somente geografia. Já dei aula em Campina Grande, em escolas particulares, dei aula em Boqueirão. Hoje eu dou aula somente aqui em Queimadas, na escola Francisco Ernesto do Rego, o Ernestão, e na escola Antônio Vital do Rego, antigo, a Cisão. É. E o que lhe motivou a ser professor de geografia? O que me motivou a ser professor de geografia é porque na época do Estadual da Prata, eu estudei, fiz o ensino médio no Estadual da Prata. E eu entrei no movimento estudantil. Eu era do movimento estudantil da Prata e da universidade. Então, no Estadual da Prata, quando eu entrei no movimento estudantil, e na Casa do Estudante também, que eu morei em Campina Grande, em República de Estudante. Então, eu fui vice-presidente da Casa do Estudante e fui do movimento estudantil da Escola do Estadual da Prata. Então, pelo fato da gente participar do movimento estudantil, eu passei a me envolver com movimentos sociais. Então, pelo fato de eu participar dos movimentos sociais, eu achei que um curso na área das ciências humanas seria interessante para mim. Eu iria me envolver bem. E foi isso que eu fiz. Fiz o curso, fiz vestibular para geografia, passei, terminei o curso e fui lecionar até hoje. Estou há
32 anos em sala de aula. É. Não só professor, mas também escritor e historiador, certo? Certo. Como é que o senhor divide o seu tempo com os 3 trabalhos? Olha, eu creio que isso seja uma característica minha. Cada pessoa tem sua característica. Cada um tem suas qualidades, cada um tem sua maneira de ser, e eu consigo fazer isso. É uma característica minha. Eu consigo dividir meu tempo. Eu já trabalhei, para você ter uma ideia, eu já trabalhei em 5 escolas ao mesmo tempo, durante a semana. Eu dava aula em 2 escolas em Campina Grande, particular, 2 escolas em Boqueirão. Eu era concursado em Boqueirão. Eu dava aula em 2 escolas em Boqueirão e uma escola aqui em Queimadas, 5 durante a semana. E não me cansava. Evidentemente que eu estava nos meus verdes anos, estava iniciando a carreira, tá certo? Então, assim, para mim era uma festa. Hoje, eu não dou aula nessas escolas todas, só são 2 escolas, mas, em compensação, eu tenho outras atividades, tá certo? Eu, além de ser professor, eu também tenho um pequeno empreendimento, sou empreendedor e pesquiso e escrevo. Não me cansa, tá certo? Não me cansa isso. Para mim é tranquilo, sem problemas. Então, assim, é uma característica minha. Eu estou lá no computador com... tem 4 livros escritos lá no computador, que eu estou para lançar esses livros. Aí mexo num, mexo no outro, escrevo uma coisa num, depois no outro dia já vou para o outro. E outro dia um colega me perguntou se isso não me cansava, não me enrolava. Não. E eu, não, é tranquilo. Ontem mesmo eu estava trabalhando no livro sobre a comunidade do Caracozinho, que eu estou concluindo. É a comunidade onde eu nasci e enfrentei esse desafio de fazer um livro com a história da comunidade. E estava dando lá umas organizadas. Estou concluindo que era para lançar agora dia 14, mas eu adiei por alguns motivos aí o livro, a história da Queimada, Seu Povo, Sua Terra, que é o meu primeiro livro sobre queimadas. Eu estou atualizando para fazer a 5ª edição. Também está lá, eu sempre mexo nele, sempre estou organizando. Então, assim, para mim isso não é cansativo, é tranquilo. Estou também trabalhando no livro A História Política de Queimadas, que sairá para o ano 2025, que é um livro que vai estar incluído no projeto da Lei Paulo Gustavo, da Secretaria de Cultura. Eu me inscrevi e fui agraciado com os recursos. Não saiu ainda, mas eu vou usar esses recursos para a produção desse livro, A História Política de Queimadas. Então, assim, para mim, tudo é diversão. Não tem cansaço. Pelo menos até agora eu não senti, né? Nem percebo isso. E assim, o meu maior prazer na atualidade é isso, é pesquisar e falar sobre o meu município. Que a gente se sente útil. É muito importante a gente se sentir útil na vida. A gente não ficar somente com a boca escancarada, cheia de dentro e esperando a morte chegar. Isso aí é uma tragédia. É a gente se sentir útil, fazer alguma coisa que tenha utilidade, que as pessoas reconheçam. E eu, nesse aspecto, eu não posso reclamar. Porque todos os meus trabalhos em Queimadas foram bem recebidos. Todos os livros que eu fiz até hoje, vendi todos. E os outros trabalhos, mapa, um documentário que eu fiz sobre Queimadas, os cordéis, os livros, tudo que eu fiz, as pessoas adquiriram, compraram todos os exemplares. E ainda por cima, durante esses anos todos, eu recebi várias homenagens pelo fato de dedicar uma vida ao meu município. Certo? Recebi homenagens com emendas mesmo, da Universidade Estadual da Paraíba. Está tudo guardado lá em casa, essas homenagens. Da Secretaria de Cultura do município, do curso de pedagogia, das escolas. A maior parte das escolas de Queimadas fizeram homenagem ao meu trabalho. Inclusive nos desfiles de 7 de setembro, já foram vários desfiles
que eles me homenagearam nos desfiles. Então eu não tenho do que reclamar, eu só tenho a agradecer. Tá certo? Porque eu fui homenageado em vida, não esperaram morrer para homenagear. Então, assim, para mim tá tranquilo e eu vou pesquisar ainda muito sobre queimadas. Ainda tem muitos livros para serem lançados daqui para frente, enquanto eu não acabo o gás, não perco o entusiasmo, porque eu ainda continuo com bastante entusiasmo sobre as pesquisas, sobre as memórias do nosso município. Tá certo? É isso. Entretanto, em todas as suas atuações, sempre há alguma dificuldade, algum desafio, não é isso? E quais são eles? Quais são as suas maiores dificuldades? Olha, em relação à pesquisa, a dificuldade realmente é tempo, porque o tempo é curto. Como eu já disse para vocês, eu dou aula em 2 escolas, tenho que me dedicar, tenho que organizar isso tudo, né? Em 2 escolas já leva um bom tempo. Aí eu também tenho as minhas coisas, as minhas atividades, né? Como cuidar da casa, né? Eu tenho também um lar para tomar conta, uma família para tomar conta. E também tem um pequeno empreendimento. Isso tudo requer tempo. Então, assim, o tempo de pesquisa que me resta para pesquisa realmente é pouco, deveria ser mais, tá certo? Para o bem do nosso município. Mas eu vou fazendo da maneira que dá para fazer, do jeito que dá para tocar, eu vou tocando esses anos todos. Você citou que você nasceu em Caracolzinho. Você nasceu em Caracolzinho e tomou a decisão de falar, de ser historiador de Queimadas. Certo. Você não teve vontade de ser historiador de Caracolzinho? Você preferiu Queimadas? Qual foi, assim, essa decisão de ser historiador de Queimadas? Mas Caracolzinho é Queimadas. Não, mas assim, diretamente, assim, falar só sobre Queimadas e não só sobre Caracolzinho. Certo? É porque Caracolzinho é um sítio, pequeno sítio de Queimadas. Aí, assim, eu estou fazendo agora do Caracolzinho. Estou fazendo um trabalho já há alguns anos que eu faço essa pesquisa, tá certo? Sobre a comunidade lá. E o meu projeto futuramente é fazer um livro de cada comunidade. Eu comecei pelo Caracolzinho porque tem um ditado que diz que farinha pouca, meu pirão primeiro. Não sei se vocês já ouviram esse ditado. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, eu comecei pelo Caracolzinho porque eu não sei quanto tempo eu vou ter daqui para frente. São muitas comunidades o município tem. Então eu comecei fazendo da minha e depois eu vou fazendo dos outros. Vou fazer a história de todas as comunidades do município de Queimadas. Tá certo? Aí, como eu nasci no Caracolzinho, lá em Caracolzinho é um pequeno sítio de Queimadas, tá certo? Uma comunidade. E ainda por cima é dividida ao meio. É no limite entre Queimadas e Gado Bravo. A parte onde eu nasci é pertencente a Queimadas, tá certo? Aí eu morei lá até 86, depois morei aqui em Queimadas, morei em Campina e estou por aqui na cidade até hoje, tá certo? A dedicação de Queimadas ao município de Queimadas foi por vários motivos, mas um deles foi a necessidade, porque eu enfrentei a missão de dar aula no curso pedagógico e tinha que ensinar o município, lá no curso. O assunto era uma matéria nova, era Integração Social, o nome da disciplina, e o assunto era o município. E não existia nada escrito sobre o município, quando eu comecei a dar aula. Tá certo? Então eu comecei a dar aula assim, criando. Tá certo? Ia pesquisar e chegava e dava aula aos alunos. Aí foi nesse momento que surgiu a necessidade de fazer a pesquisa, fazer uma apostila, eu mesmo produzi isso. Essa apostila depois foi transformada num livro e está até hoje. Esse livro está sendo atualizado a cada época. Certo? A última atualização já faz tempo, mas vai ser atualizada agora. Certo? Do município. Então é assim. Caracolzinho é Queimadas. Tá certo? Apenas é uma parte de Queimadas. Então, alguém nasceu na cidade, é Queimadas. Alguém nasceu na zona rural, é Queimadas também. Apesar de... Hoje não é muito, mas no passado nós tínhamos um grande preconceito com quem nascia na zona rural. Eu me lembro que eu estudava no Ernestão
e as pessoas falavam muito que a gente era do sítio, eles usavam esse termo, do sítio. Então era como se fosse um nível inferior, quem morava na zona rural. E quem morava na zona urbana, apesar de naquela época, em 84, Queimadas ser bem pequenininha, comparando com hoje, ainda é uma cidade pequena, mas comparando com aquela época, era bem menor. Tá certo? Então, quem morava na zona urbana de Queimadas era quase a mesma coisa de quem morava na zona rural. Porque boa parte da população da zona urbana naquela época dependia da zona rural. O trabalho era na zona rural, na agricultura e na pecuária. Tá certo? Então é isso. Hoje, dia 14 de dezembro, dia do nosso município, da cidade de Queimadas. Que ano foi fundada e quantos anos ela está fazendo hoje? Certo. 14 de dezembro é uma data marcante para o nosso município, porque foi o dia em que foi assinada a lei que emancipou Queimadas. É bom frisar que Queimadas pertencia a Campina Grande, certo? Era num passado longínquo um sítio, inclusive os primeiros documentos que fala sobre essa localidade, o primeiro documento, inclusive, já usa esse nome Queimadas, o sítio das Queimadas, tá certo? Lá no século XVIII, certo? O sítio das Queimadas. E aí, em 1961, um deputado chamado Antônio Vital do Rego tomou a iniciativa de elaborar uma lei emancipando o nosso município. Então, vamos dizer que é o pai de Queimadas, esse homem. Na época, Maria dos Barbosa não era a favor de Queimadas ficasse emancipada naquele momento. Ela achava que, eu ouvi isso da própria, ela achava que Queimadas deveria amadurecer mais um pouco. Por que eu estou falando aqui de Maria dos Barbosa? Porque era, naquele momento, a maior líder política de Queimadas. Tá certo? Inclusive, ela, ao longo do tempo, ela ficou um pouco ressentida, foi morar em Campina Grande, por isso, porque ela foi colocada em segundo plano. E ela achava que, pelo fato dela ser queimadense, como é que a gente diria hoje? Raiz. Entendeu? Queimadense raiz. Era a mais raiz de todas. Era Maria dos Barbosa. Então ela achava que não deveria ter sido colocada em outros planos em relação à política partidária. Tá certo? Então ela ficou contra na época. Ela achava que não era o momento de Queimadas ficar emancipada, mas Antônio Vital do Rego, que também tinha influência política aqui no município, certo? Sua família, tá certo? Inclusive depois o seu pai foi candidato aqui em Queimadas, perdeu a eleição para Maria Dulce Barbosa, mas o pai de Antônio Vital do Rego foi o candidato a prefeito aqui em Queimadas, tá certo? Mas foi Antônio Vital do Rego que conseguiu lá em João Pessoa, na Assembleia Legislativa, aprovar essa lei junto aos seus pares, emancipando o nosso município, tornando Queimadas cidade. Ou seja, já que no Brasil a lei funciona assim, toda sede de município é caracterizada como cidade. Certo? Então, a partir de 1961, Queimadas passou a ser uma cidade, desmembrando de Campina Grande. 14 de dezembro de 1961. Tá certo? Então, 61 é o marco para a nossa emancipação. Nós estamos em 2024, portanto, estamos comemorando esse ano 63 anos. 63, não é isso? É isso? Ou eu estou errado? Não, 63 anos de emancipação política. Tá certo? Estamos comemorando agora em 14 de dezembro de 2024, 63 anos. É uma data muito importante para nós queimadenses, tá certo? E eu sempre que vou falar sobre Queimadas, eu mando os alunos colocarem na mente, no início da minha palestra, eu mando os meninos colocarem na mente essas duas datas, 1961 e 1712, tá certo? O que foi que ocorreu em 1712 aqui? Os primeiros europeus chegaram a essa terra.
e pediram a posse dessa terra ao rei de Portugal. Então é uma data também marcante, 1712. E 1961 foi a emancipação. Tá certo? É isso. E É, parabéns para o nosso município. Parabéns para Queimadas. você falou que você é escritor, né? E você atualmente publicou um livro chamado Ruas de Queimadas. Certo. A gente queria saber um pouquinho sobre esse livro, como foi para escrever. Olha, esse livro foi um livro que eu pesquisei bastante e foi extremamente satisfatório para mim essa pesquisa, esse trabalho, tá certo? É mais um agradecimento que eu faço à população de Queimadas, porque para você ter uma ideia, eu fiz o lançamento do livro e no dia do lançamento eu vendi quase todos os exemplares, tá certo? O restante dos exemplares foram sendo vendidos nas próximas semanas e rapidinho acabou. Foi necessário eu ir lá na gráfica, fui até a gráfica e pedi para o rapaz fazer outra impressão. Ele imprimiu mais e ainda tem lá em casa, mas eu já vendi bastante. Ou seja, a população de Queimadas sempre adquiriu o meu trabalho, sempre valorizou o meu trabalho. E esse livro, ele é um livro que é assim, eu considero importante para o nosso município, porque ele futuramente, certamente, vai servir para pesquisa para as próximas gerações, porque é, mais uma vez, um trabalho inédito. É um trabalho inédito que não tinha sido mexido ainda. Nessas áreas que não tinham sido pesquisadas ainda, escrito aquilo ali. Certo? Então, é um trabalho novo, é um trabalho inédito que é importante. Por quê? Porque lá no livro, o título do livro é A História da Minha Rua. Lá no livro, eu falo de todos os bairros de Queimadas. Queimadas hoje tem bairros, sim. Eu falo da história de todos os bairros, desde o surgimento até os dias atuais. Todos os bairros, desde o centro, que é o mais antigo, até o Novo Horizonte, que é um bairro que está se formando agora, que é aquele bairro ali depois do hospital. Tá certo? Eu cito todos, cito a origem, cito a origem do topônimo, do nome, porque teve aquele nome, né? Alguns bairros de Queimadas receberam um apelido das pessoas que botavam o nome assim, às vezes até meio pejorativo. Isso tudo foi resgatado, está escrito lá no livro, todos os bairros de Queimadas e sua história. No segundo, isso é o primeiro capítulo. No segundo capítulo desse livro, eu falo de todas as ruas da cidade. Todas as ruas da cidade, todas. Cito lá no livro e explico por que o nome daquela rua. Quem foi aquela pessoa para dar aquela rua. Tá certo? Por exemplo, a rua mais antiga de Queimadas é a Rua João Barbosa. Essa rua aqui de frente à igreja. Quem foi João Barbosa? Tá certo? Aí você vai lá no livro e tem lá explicando tudinho quem foi esse homem para receber essa homenagem aqui na primeira rua de Queimadas. E aí vai, todas as ruas dos bairros. Eu vou também dividindo a rua por bairro. Então, quando eu coloco o nome da rua lá no livro, tem na frente em que bairro ela fica. Tá certo? E o terceiro capítulo fala das ruas das comunidades. Porque as comunidades de Queimadas, que já são muitas e são bem povoadas, a maioria delas já tem ruas. Ruas formadas e ruas nomeadas através de lei. Ruas nomeadas através de lei. Há exemplo de Baixa Verde, que já é uma comunidade bem numerosa, Caixa d'Água, Malhada Grande, Zé Velho, Ferraz, Luna, Ligeiro, Floresta. Essas comunidades todas já têm ruas formadas, inclusive com calçamento e com leis. As ruas já são nomeadas através de leis aprovadas na Câmara, que é a única maneira de botar nome em uma rua é essa. Certo? Se tem nome de rua sem ser por essa via, é ilegal.
De certa maneira, a única maneira de colocar nome numa rua é votada pelos vereadores, sancionada pelo prefeito. Pronto. Ali é oficial já o nome da rua. Tá certo? Então, são 3 capítulos: o nome dos bairros, o nome das ruas da cidade e o nome das ruas das comunidades. Esse livro ainda está à venda no comércio, aqui em Queimadas, ali no Galego do Queijo, na Feira do Acari, ele está lá à venda, já vendi bastante lá. E lá no amigo Joelso, na farmácia veterinária Casa do Fazendeiro, também ele está lá à venda. É. Olha, foi em torno aí de 10 anos. Porque foi um trabalho lento, né? É um trabalho de pesquisa. Durante esse meio teve a pandemia, e eu não parei durante a pandemia, tá certo? Já que a gente estava, de certa forma, ocioso, eu procurei continuar a pesquisa através das redes sociais, tá certo? Procurava os contatos das pessoas e mantinha contato com essas pessoas através de WhatsApp, através do Messenger, e conseguia informações. Mesmo durante a pandemia, eu consegui fazer muita pesquisa dessa forma, certo? Sem ter o contato físico, sem ir visitar as pessoas. Mas aí, antes da pandemia, eu já tinha adiantado bastante o livro. Eu tinha feito muitas visitas, já tinha adiantado bastante. Depois da pandemia, foi quando eu visitei mais o restante das pessoas e fechei e concluí. Tá certo? Porque foi assim, uma pesquisa minuciosa mesmo. Eu ia lá, procurava a família da pessoa que deu o nome à rua, ia lá pegar uma foto com ela e as informações sobre quem foi aquela pessoa para ter dado nome àquela rua. Você falou que publicou o livro, que teve bastante gente, e a gente, assim, qual foi o dia que você publicou e aonde foi essa publicação? O lançamento do livro aconteceu no mês de maio. No mês de maio, a data, eu não lembro agora a data, mas daqui a pouco eu te digo, que eu vou olhar aqui no celular, tem. E foi assim uma surpresa para mim. Tá certo? Aconteceu lá na escola Antônio Vital, no pátio interno da escola. A gente organizou lá, os colegas, todo mundo colaborou um pouquinho, colocaram as cadeiras lá no pátio, os amigos, a família, e a gente fez um lindo evento lá. E para minha surpresa, nós conseguimos lotar a escola. Estava literalmente lotada, tá certo? Muito, eu não vou dizer o número de pessoas, mas com certeza absoluta tinha muito, mas muita gente mesmo. E o mais importante é que a plateia que estava lá era uma plateia que tinha realmente interesse, voltada para o interesse cultural, para o interesse da educação do nosso município. E é curioso que eu lembro que na hora lá eu até falei que no mesmo dia, teve um show de capilé aqui em Queimadas, no mercado público. E algumas pessoas até disseram, deixa para outro dia, porque vai ter o show de capilé e vai esvaziar o seu evento. E eu disse, não, mas é outro público. O meu público que vai para o lançamento do meu livro não vai para o show de capilé. E foi a verdade, foi essa. Tá certo? Lá estava lotado, porque é outro público totalmente diferente. Tá certo? Então, foi um sucesso o lançamento do livro. Muita gente, e pessoas que têm interesse realmente na cultura queimadense, tá certo? Estava lá representado todas as áreas aqui de Queimadas, as igrejas estavam lá representadas, tanto a Igreja Católica como as igrejas evangélicas tinham seus representantes lá. A Prefeitura Municipal mandou seu representante, a Câmara Municipal estava lá representada por vários vereadores, tá certo? Os comerciantes, os agricultores, então assim, os professores. Então assim, foi um momento de extrema satisfação para mim e importante para o município, porque foi o lançamento de uma obra que vai ficar guardada na memória do município para as próximas gerações fazerem suas pesquisas.
Não só livros, mas também cordéis, né? Isso que o senhor tem. E totalizando, quantos livros e quantos cordéis o senhor tem? Livros, eu tenho o primeiro livro que está na 4ª edição. Agora vai sair a 5ª, que é Queimada, Seu Povo, Sua Terra. O segundo livro que está na 1ª edição, que é A História da Minha Rua. Certo? Aí eu tenho outros lá que não adianta eu falar porque não foi lançado ainda. Certo? Ainda está em fase embrionária. Tá certo? E cordéis eu fiz 18. Só mandei imprimir 14, é 14 que tem lá. Tá certo? Todos esses cordéis são voltados para queimadas, porque eu faço questão de frisar isso, que eu não sou poeta, não tenho pretensão de receber esse título de poeta, apesar de algumas pessoas me encontrem e dizem, ô poeta, às vezes até em tom de brincadeira, eu não sou poeta e não tenho essa pretensão de ser poeta, mas eu percebi que, falando de queimadas em verso, era mais atrativo para as pessoas, para os alunos, quando eu vou dar palestra, por isso que eu fiz dessa forma, tá certo? Eu consigo fazer, tenho facilidade para fazer, falar em verso, que se alguém não sabe o que é um cordel, acho que todo mundo hoje em dia já sabe, mas se alguém não sabe, um cordel é um pequeno livrinho escrito em verso, tá certo? É um cordel. E eu tenho 14 cordéis, entre eles, sim, todos sobre queimadas, só tem um que não é sobre queimadas, que é o cordel A Feira de Gado Bravo, que eu tenho familiares lá em Gado Bravo também, e um primo me pediu para eu fazer um cordel com a história da feira, que estava completando 80 anos, e eu mandei ele captar algumas informações sobre o município e me passar. Ele fez isso e eu construí o cordel do município, foi bem recebido lá, tá certo? Inclusive foi lançado nas redes sociais e 40 mil pessoas assistiu o cordel em vídeo, porque eu, além de fazer impresso em papel, eu faço também em vídeo, declamando esse cordel em vídeo. Então, lá desse cordel do Gado Bravo, para minha surpresa, 40 mil pessoas têm assistido, tá certo? E os outros todos são sobre queimadas, tá certo? Inclusive tem um bem mais recente que é daqui um fato que aconteceu aqui na igreja católica, já que nós estamos aqui ao lado da igreja, tá certo? Um fato curioso, que o padre, nós tínhamos aqui um padre que era muito sério, padre bastante sério, e chegou um juiz para morar ao lado da igreja, e esse juiz era evangélico, e ele se incomodava com o barulho do sino tocando, e o sino tocava naquela época muito cedo, tá certo? Eu me lembro muito bem que minha mãe saía, estava escuro ainda, ela saía para vir para a igreja, porque o sino já tinha tocado. E o juiz se incomodou com isso e mandou parar o sino. E eu fiz um cordel com essa história. Tá certo? O que é que vocês acham? Será que o padre parou ou não o sino? No cordel, não sei se dá tempo aí, mas no cordel eu digo assim: a Deus peço inspiração para falar de um fato novo. Ouvi dizer pelo povo, vou revelar a questão. Foi o autor da ação, o juiz lá de Queimadas, às 4 da madrugada, o sino lhe acordou. Cícero Lopes quem tocou. Deu 16 badaladas. Toda cidade pequena tem sino, padre e igreja, e o povo lhe festeja em missa, terça e novena. Foi aí que teve a cena e eu descrevi em verso. O juiz, quase possesso, parecia um lobisomem. Só não vou dizer o nome para evitar um processo. Foi aí que o meritíssimo, vendo o sono se perdendo, convocou o reverendo, o vigário, em exercício. Fez aquele ribuliço, agiu no seu desatino, mandou chamar um menino, evitou muita conversa. Enviou a ordem expressa e mandou parar o sino. O padre Antônio Lisboa, um homem bem antenado, soube do comunicado e ficou suando à toa. Deu uma volta na rua, disse amém, louvado seja. Encarou essa peleja, parar o sino não quis, e soube até que o juiz já frequentava outra igreja. Claramente incomodado, o padre no seu distrito mandou pedir por escrito tudo num papel timbrado, pelo juiz assinado, justificando a razão, e mandou o sacristão ao dever que lhe cabia. Só depois é que ele ia resolver toda a questão. E ainda para o seu rival, o padre respondeu isso, que ia falar com o bispo, se ele dava o aval para falar com o cardeal, para o papa autorizar para o sino silenciar atendendo a petição.
mas se eles dissessem não, o sino ia badalar. Ao saber dessa notícia, o juiz desapontado deu tudo por encerrado, com segredo de justiça. E eu ouvi depois da missa que a questão foi encerrada e o doutor, sem dizer nada, agiu logo sem demora, acordou de 4 horas e foi fazer caminhada. Aqui encerro o relato, que a paz esteja contigo. O sino esteve em perigo. O padre usou seus contatos. Foi verdadeiro esse fato, muita gente me contou. E o juiz se calou, acho que ele bateu pino. Cícero Lopes, toca o sino, padre Lisboa mandou. E aí vai os cordéis sobre queimadas. Tá certo? Deixa eu tomar uma água aqui para melhorar a garganta. Incrível. O que lhe inspirou a escrever cordéis e há quanto tempo você escreve? Olha, já tem algum tempo que eu escrevo. Agora que eu fiz o lançamento foi durante a pandemia. Porque eu achava que não ia ser aceito pela crítica. As pessoas iam achar ridículo. Mas eu mostrei a um cordelista amigo meu, Paulo Seixas, e ele disse, não, professor, tá bom, pode divulgar, pode publicar. E eu publiquei o primeiro cordel, que é sobre queimadas, só para matar a saudade. Eu fiz esse cordel para o aniversário de 60 anos de queimadas, tá certo? E, para minha surpresa, depois que eu fiz o lançamento, que eu não queria divulgar, e Paulo Seixas é que disse, não, pode divulgar que não é feio, não. E, para minha surpresa, dezenas, centenas, milhares de pessoas assistiram, reproduziram, copiaram, que ele inicialmente não foi lançado em papel, ele foi lançado em vídeo, foi feito em vídeo, tá certo? E as pessoas assistiram, copiaram, reproduziram, enviaram para os seus familiares que moram fora, e o fato é que eu recebi mensagem até da França, de pessoas de Queimadas que moram lá, e que me enviaram mensagens agradecendo e parabenizando. Eu fiquei surpreso por isso, tá certo? Que inclusive eu fiz, era edição única, só para matar a saudade, e acabava ali porque era somente para a emancipação política de Queimadas nos seus 60 anos, tá certo? O fato é que depois desse primeiro cordel, só para matar a saudade, eu já fiz 5 e as pessoas continuam cobrando. Eu fiz mais, depois desse primeiro eu fiz mais, não foi por meu gosto, minha decisão. Porque na minha decisão eu ia fazer outros cordéis, mexer em outras áreas, falar de outras coisas. Mas foi as pessoas cobrando, tá certo? Eu sempre que encontrava, as pessoas cobravam, falta fulano, coloca o nome de fulano, falta tais pessoas. E aquilo ia me estimulando a fazer. Eu fiz o segundo, fiz o terceiro, fiz o quarto, fiz o quinto, tá certo? Só para matar a saudade, que é o que mais as pessoas assistem, porque mexe com pessoas, às vezes amigos, familiares, tá certo? Fala dessas pessoas e eles acham interessante, tá certo? Então sempre há cobrança nesse sentido. Ô fulano, olha, já é tempo de fazer outro cordel, que já morreu muita gente, as pessoas falam isso, me encontram e falam isso, tá compreendendo? Então assim, é quase que obrigatório para mim, porque existe muita cobrança. Os outros cordéis que eu fiz foi mais para o resgate realmente da memória, através de verso, que foi, eu tenho um cordel que fala sobre os prefeitos que já governaram Queimadas, tenho um que fala sobre as pedras de Queimadas, que são muitas, tenho um que fala sobre os bairros daqui, tenho um que fala sobre tem um cordel que fala sobre os bairros, já falei. São muitas, porque no momento eu não lembro mais das outras. Tem um que fala sobre os passarinhos daqui do município, tá certo? As plantas. São diversos cordéis, mas tudo voltado para a história do município. Tem um da feira, tá certo? Da história da nossa feira, a Feira Livre, que não existe mais, lamentavelmente. Não existe mais Feira Livre em Queimadas. Mas eu fiz um cordel
com essa história, resgatando toda a história da feira, desde o seu início até os dias atuais. Tá certo? Você também falou que já fez mapa sobre queimadas, né? E assim, como foi falar sobre esse mapa, falar sobre queimadas e seus sítios? Olha, o mapa que eu fiz sobre queimadas também foi um trabalho bastante satisfatório pelo fato de ter sido bem aceito pela população. Tá certo? Também, eu volto a lembrar, é uma carência que tem. Existia eu percebi esse vácuo, esse espaço vazio. Porque, assim, o mapa que eu fiz foi sobre o município todo. E essas informações que tem lá no mapa, ninguém encontra em canto nenhum hoje. Só no meu mapa. Tá certo? Eu estou falando isso aqui, eu espero que todos entendam. Não é esnobando, mas é valorizando o meu trabalho. Pelo seguinte, um mapa hoje sobre a zona urbana de Queimadas não tem sentido. Isso, construir mapa físico não tem sentido. Por quê? Porque hoje nós temos os recursos tecnológicos, tem um aplicativo, tem vários aplicativos, mas tem um aplicativo que você bota aí no celular, bota lá no seu carro, e esse aplicativo leva você para qualquer canto que você quiser, diz tudo sobre a cidade, tá certo? Porque já foi mapeada a cidade. A zona rural, as informações que tem nesse mapa, não tem no Google, não tem em canto nenhum. Certo? Então, são informações únicas, que eu tinha essas informações pelo fato de pesquisar e decidir publicá-las, torná-las públicas para a população. Tá certo? Como é que eu adquiri essas informações? Eu adquiri essas informações através desses anos todos de pesquisa, mais de 30 anos, e também, quando eu decidi fazer o mapa, eu fui novamente em loco, visitar quase todas as comunidades novamente, fazer um tour por esse município. Girei esse município, quase todas as comunidades. Para você ter uma ideia, eu saí daqui um dia, passei aqui Maracajá, Guritiba, Maracajá, fui até o Calvo, passei em Malhada Grande, de lá saí do outro lado, no sítio Serraria, no sítio Serraria, Campo Comprido, Boa Vista, Malhadinha, tudo isso para visualizar como era a comunidade, como era o relevo e como era a hidrografia. Então, por isso que eu digo que é um mapa bem completo, claro que não é 100%, falta ainda, sempre tem informação a mais, mas é um mapa completo por isso. Porque lá nesse mapa do município de Queimadas, você vai ter todas as comunidades, todos os sítios, inclusive os pontos de referência, tá certo? Pontos de referência que são assim bem conhecidos no município, como por exemplo, o 100 Réis é um ponto de referência muito falado, muito conhecido no município de Queimadas. Beija Facheiro é um ponto de referência muito conhecido. Então está tudo citado lá no mapa. Nesse mapa também você tem todos os riachos de Queimadas, todas as serras de Queimadas, todos os limites de Queimadas e todas as rodovias estaduais e a rodovia federal, todos traçados e localizados onde fica cada um deles. Então, assim, é um mapa que eu não vou dizer que é completo, mas é um mapa que tem muita, mas muita informação sobre o nosso município. Então, alguém que quer conhecer o município de Queimadas, com esse mapa, ele já fica sabendo de um montão de coisas sobre o nosso município. Certo? Então, ele é importante nesse sentido. É um mapa que foi lançado agora em 2023, nós já estamos em 2024. Para minha surpresa,
novamente. Eu agradeço mais uma vez a população queimadense, porque eu fiz esse mapa, mandei para a gráfica, fiz uma tiragem, pensei que ia demorar vender e vendi em poucos dias. Esse mapa acabou. Eu mandei fazer outra tiragem, acabou novamente. E mandei fazer a terceira tiragem, agora ainda tem lá um bocado. Tá certo? Mas é a terceira tiragem já que eu faço desse mapa. Tá certo? E as pessoas sempre adquirem. E é porque, assim, eu não andei, porque eu também não tenho tempo, mas um dia eu botei 50 mapas debaixo do braço, desses que eu estou dizendo, e saí do comércio. Em poucos minutos eu vendi tudinho. Chegava nas lojas, quando mostrava, o pessoal nem questionava, só era pagando e botando lá, pendurando lá. Tá certo? Então, como aqui são muitos estabelecimentos comerciais, eu não fui em todos, evidentemente. Mas, eu tenho certeza, se for visitando todos, eu vou vender muito mais mapas. Ele continua à venda, tá certo? Ou comigo, ou com o Joelso, tá certo? Estou contactando novamente, como eu disse, no Galego do Queijo. Também é um mapa que tem todas essas informações. É um mapa de um outro material, tá certo? Ele já vem em forma de banner, pronto para pendurar em algum canto, e custa apenas R$ 20. É. Olha, é porque é o seguinte, o pessoal sempre pergunta esse número mesmo, tá certo? Eu, quando fiz o cordel, eu citei lá, eu disse lá, falo em 89 sítios. Se alguém discordar disso aí, disser que não tem isso tudo, eu não vou discutir com a pessoa. Por quê? Eu vou explicar a você. Tem lugar em Queimadas que não existe mais gente morando. Tá certo? Tem sítio que no passado era bem habitado e hoje não mora mais ninguém. A exemplo do sítio Cajazeiras. Tem sítio que foi engolido por outro, foi anexado a outro. Tá certo? As pessoas achavam que o outro nome do outro sítio era melhor. Então, deixa eu lhe dizer um exemplo. Nós tínhamos em Queimadas um sítio que eu botei no meu mapa, tá certo? Vai estar no mapa, todos eles, o do presente e o do passado. Está lá no mapa. Mas nós tínhamos um sítio aqui chamado Saco. E hoje, ninguém, absolutamente ninguém que mora lá, chama mais esse nome. Mas se você for lá e falar com as pessoas mais antigas, eles vão dizer, é aqui mesmo. Eu estou dizendo porque eu já fui lá e fiz isso. Hoje, quem mora lá não chama mais esse nome, principalmente os jovens, e ele foi absorvido por Riacho do Meio e Soares, porque fica entre essas duas comunidades. Então a pessoa ou diz que é do Soares, ou diz que é do Riacho do Meio. E por que esse sítio desapareceu? Eu não sei, mas eu suponho que tenha sido pelo nome. É um nome meio pejorativo, meio feio, né? Alguém tu mora onde? Eu moro no Saco. Fica meio feio assim, meio... Entendeu? Então, talvez por esse motivo não tem mais o sítio. Tá certo? Não tem mais, aliás, não tem mais esse nome. Foi absorvido ou pelo Soares ou pelo Riacho do Meio. Tá certo? E tem muitos outros sítios também que ou vai mudando de nome ou as pessoas não moram mais, então desaparece. Fica lá o local só. Tá certo? Que realmente, assim, esse nome sítio não precisa ter gente morando lá para ter nome. Tá certo? Agora, comunidade, sim. Porque tem essa questão dessas nomenclaturas. Tá certo? Então, alguém... eu moro no sítio Maracajá. Legal, a gente entendeu o que está dizendo. Tá certo? Eu moro na comunidade do Maracajá. Eu entendi também. Tá certo? Então, na atualidade, se mora gente, o ideal seria realmente chamar comunidade. Agora, se não mora, é sítio. Até mesmo porque esse termo sítio vale para tudo. Pode morar gente, pode não morar, mas pode ser chamado de sítio. Né? Eu digo isso porque os primeiros mapas que elaboraram sobre Queimadas, mapas antigos de 1960, eles fazem essa divisão. Sítio, fazenda, comunidade e tal. É isso. Agora, a gente queria que o senhor fizesse uma citação de alguns dos seus cordéis falando sobre Queimadas, para incentivar os jovens a conhecer mais a cidade de Queimadas e a sua história. Certo. O meu cordel que teve mais... as pessoas mais assistiram, teve mais acesso, foi Só para Matar a Saudade 1,
Eu falo sobre alguns aspectos aqui do município e falo sobre algumas pessoas antigas daqui da cidade, tá certo? Que já não estão mais entre nós, mas que deram uma contribuição considerável para o município, tá certo? Nesse cordel eu falo da Serra de Queimadas, que é um monumento extremamente importante para nós, a Serra de Bodopitá, certo? Eu falo dos cassimbões, é uma coisa que também merece ser resgatado, merece ser feito matéria sobre os cassimbões de Queimadas, porque no passado a alimentação em relação à água de Queimadas eram todas, os cassimbões eram quem alimentava a cidade, tá certo? Antes, quer dizer, não era cidade, tá certo? Era um pequeno distrito, mas era alimentado por cassimbões, tá certo? Então, merece ser resgatado isso para não cair no esquecimento. Então, eu falo dos cassimbões, eu falo da vegetação, eu falo das difusoras, que era muito importante na época, as rádios difusoras, tá certo? Foi um período aqui em Queimadas que elas reinaram, tá certo? Porque não tinha outro meio de comunicação. Então, as difusoras davam muito sucesso, principalmente na festa de Reis. Tá certo? As difusoras reinavam, que as pessoas se sentiam necessidade de mandar recados na festa mesmo. Tá certo? Às vezes, recados necessários, como, por exemplo, de perdeu, está esperando em tal canto. E às vezes recados de paqueras, namoros, tá certo? Um recado de amor. Fulano manda um recado, não mandava o nome, mas mandava as iniciais, tá certo? E mandava uma música, sempre as músicas da época, isso era muito. As rádios na época faziam muito sucesso por isso, tá certo? E sim, aí no cordel eu falo sobre tudo isso, principalmente sobre a religião, a igreja, os padres, cito nesse cordel, tá certo? Nesse cordel, eu digo o seguinte: a saudade me faz guerra quando me lembro da serra, da lagoa e cacimbão. Eu ia buscar caju, manga, jabota e umbu. A casca do cumaru, mãe dizia, é remedão. Me diga se ainda existe o bar de Dona Alice, a venda de seu Vital, o açude e a Socal, a farmácia de seu Pinto, se existe ou foi extinto nosso clube social. Me fale de coisa boa, de Padre Antônio Lisboa, festa de reis, pavilhão. Me dê uma informação, se você for dessa época, se ainda existe a Telpo para se fazer ligação. Se puder, faça um favor, me fale de seu Nestor, do chafariz e da creche. Me diga coisa que preste, me fale com alegria de Valdo da padaria, de Nilson da banda Feste. E para matar a saudade, fale da maternidade, Marieta e Arizete, do prédio paroquial, do cinema de Vital, Mané Guiné, Bacanal e do Salão de Orestes. Me fale para eu lembrar de Beatriz e do Bar, Zefa Silva e Dona Ana, seu João do Caldo de Cana, de Elias Barandão, de Nena do Casarão, Carmelita e Dona Cândida. De detalhes com riqueza, de Deca da Miudeza, de seu Nari e seu Nozim, Zanone, Zefa Dentim, seu João Gordinho e seu Celso, e de Mané dos Canecos da Rural de Vilarim. Se puder, faça um favor, me fale de seu Nestor, do chafariz e da creche, me diga coisa que preste, me fale com alegria, de Valdo da padaria, de Nilson da banda Feste. Se puder, seja sucinto, fale de Antônio Olímpio, Braz Cardoso e Félix Braz, Zizi, seu Duque e seu Braz, Chicole e Chico do Tiro, e Lauro Leite, seu Miro, e da rua José Braz. Para fazer uma façanha, me fale de Zé Montanha, de Zé Gomes e de Zé Lau, Zé dos Óculos e João Cabral, Miguel Chique e Zé Maria, Zé Tavares, Zé Deosias, Zé Luceno e Lorival. E para a conversa encerrar, me fale de Padre Oscar, Zumira e Basto Ferreiro, Zé Pepe, Bil Carcereiro, Zé Roberto e seu Mandu, seu Lindolfo e Antônio Bu e seu Antônio Monteiro. Muito obrigado. Certo. O senhor quer falar mais alguma coisa que a gente assim não perguntou? O senhor quer acrescentar? Olha, quero, tem tanta coisa, mas se eu for falar, eu falo o dia todinho aqui, que eu gosto de falar sobre queimadas, viu? Assim, eu sempre que alguém me chama para falar sobre queimadas, eu gosto de frisar isso. Às vezes, alguém pode até interpretar que é procurando ser snob, e não é, porque eu me considero o aluno que preparou o trabalho para apresentar. Vocês que são alunos e professor, sabem disso. Que quem prepara o trabalho fica super ansioso para apresentar lá na frente. Quem não prepara diz, bota meu nome no teu trabalho e não quer nem chegar perto da apresentação, né?
E eu me considero o aluno que preparou o trabalho para apresentar. São mais de 30 anos de pesquisa sobre o município. Ainda sei pouco. Preciso de muita informação, muita pesquisa ainda daqui para frente sobre queimadas. Mas pelo fato de eu ter feito esses anos todos de pesquisa, eu me sinto ansioso até, não sei se é esse termo, mas eu me sinto ansioso até para falar sobre o meu município. Aquela vontade de falar o que eu li, o que eu ouvi e o que eu vi sobre queimadas durante esses anos. Tá certo? Eu gosto sempre de citar essas 3 palavras. O que eu li, o que eu ouvi e o que eu vi sobre queimadas. Lá em casa eu tenho lá no meu quarto uma biblioteca com muitos, mas muitos livros mesmo, sobre a história da Paraíba e de Campina Grande, que foram todos já lidos por mim, colhendo alguma coisa sobre queimadas dentro desses livros, já que queimada está na Paraíba e pertenceu a Campina Grande. Então, é esse o trabalho mesmo minucioso, em busca de informações sobre o município, para que a gente possa tornar isso público, para que as pessoas passem a ter essa informação, a gostar, a se inserir nesse universo que é o resgate da nossa memória. Tá certo? Eu me preocupo realmente muito com isso. Eu me lembro que quando eu comecei a pesquisar sobre queimadas, que fiz o meu primeiro livro, que foi lançado, eu escutei muita gente falando em forma de deboche, dizendo, e queimadas tem história? Porque naquela época se falava muito isso, que aqui nem história tinha. Era um lugar tão fraco que nem história tinha. Alguns populares falavam isso. Então, eu fico muito satisfeito. Alguns anos depois desse lançamento desse meu primeiro livro, nós pudemos presenciar já diversas pessoas pesquisando também sobre queimadas, diversas pessoas interessadas em saber a história do nosso município, diversas pessoas interessadas em fazer essa preservação, esse resgate. Isso é muito satisfatório para mim. Tá certo? Quando eu chego como eu disse a vocês, quando eu fiz o primeiro trabalho, na minha primeira pesquisa, não tinha nada escrito sobre queimadas. Nada. E depois disso, foram centenas de trabalhos da universidade, trabalhos científicos, trabalhos acadêmicos sobre queimadas. Tá certo? E para minha felicidade, para minha satisfação, sempre tem a referência lá dos meus trabalhos. Eles sempre têm como referência, além de trabalho científico, livros também que foram feitos. Depois do meu trabalho, muitos livros foram escritos e sempre tem a citação. Eu estava olhando outro dia um livro com a história da Diocese de Campina Grande, e o padre leu também o meu livro e tem lá a referência, tá certo? Isso tudo é muito satisfatório para a gente. É o combustível, é isso, tá certo? Já que dinheiro a gente não ganha. Certo. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Não, melhor não, porque se eu for acrescentar, eu vou falar o dia todinho. Certo. O Instituto Histórico é uma instituição que está sendo organizada, fundada, estabelecida em Queimadas e tem uma relevância imensa para o município. Como será a estrutura desse instituto quando estiver completamente organizado? Ele terá uma estrutura física, ou seja, uma casa. Será uma casa de memória. Mas aí ele tem que ter uma sede, tem que ter um local para ser sediado. E nessa sede, o ideal é uma sede que seja um prédio histórico, que tenha uma história voltada para a memória do município. E nessa sede vai estar lá, ela vai estar organizada com objetos antigos, lembrando que não é um museu. Agora a gente pode pensar no museu no próximo passo. A gente pode pensar, não, é necessário. Queimadas carece disso. Todos os municípios têm seus museus e Queimadas não tem nada nesse sentido ainda. É preciso fazer esse resgate urgentemente. Eu tenho prometido muitas, mas muitas peças mesmo. Mas eu não tenho onde botar.
Então, assim, o Instituto vai ter essa característica. Será uma casa que vai estar organizada com objetos antigos, mas que, acima de tudo, vai estar lá na casa documentos antigos à disposição da população para pesquisa. Tá certo? Tanto documentos como livros. Então, por exemplo, muitas pessoas já me doaram muitos documentos sobre queimadas. Tá, eu já estou barrando, não quero mais receber. Quero quando tiver o instituto. Tá certo? Porque tem um montão já lá em casa e fica realmente amontoado lá, porque não tem espaço. Então, quando tiver a sede física, vocês vão ter lá uma estrutura montada para pesquisa. Pelo menos a ideia principal é essa. Além dessa estrutura, nós vamos ter no Instituto uma sala para receber alunos das escolas. Então, o professor fala de queimadas, aí vamos ao Instituto, conhecer o Instituto. Então, vai lá no Instituto, agenda, e quando conhecer a estrutura do Instituto, nós vamos fazer uma pequena palestra para esses alunos sobre queimadas. É essa a estrutura que nós sonhamos em montar para o Instituto Histórico. E aí, para a questão dos universitários, que por acaso estejam fazendo curso na área humana, eles podem frequentar o Instituto exatamente para pesquisar, porque nós vamos ter lá uma gama imensa de documentos e fotos antigas. Pelo menos a quantidade que eu tenho lá em casa já, eu garanto a você que é imensa. Porque só de uma pessoa eu recebi em torno de 600 fotos antigas. Só de uma pessoa. Imagina que tem muitas outras pessoas que fizeram doações para o Instituto. Então, assim, foto é um objeto extremamente importante para o resgate da memória. Viu? E lá tem muito, além de outros documentos. Certo? Por exemplo, eu tenho um documento lá do convite da emancipação política de Queimadas, em 1961. O convite. Lá bem direitinho, que é rico também em informação. Porque no convite cita quem foram as pessoas, as autoridades que vieram para aqui. O bispo, o governador, os deputados, cita tudinho, um por um, no convite. Eu tenho lá o convite para a primeira vaquejada que teve aqui nessa rua João Barbosa, aqui em Queimadas, de frente à igreja. Tem lá o convite. Alguém tinha guardado aqui no sítio Zé Velho, estava lá guardadinho e me deu, estava guardado lá em casa. Então, assim, é uma gama imensa de documentos que estão sobre o meu poder, mas que eu não quero ficar com eles. Eu quero botar no Instituto Histórico porque tornar público, que as pessoas possam acessar e fazer essas pesquisas. Até mesmo porque nós somos mortais. O Instituto não. O Instituto não será mortal. Ele será imortal. Porque vai ser uma instituição que eu não quero me tornar detentor dos domínios desse instituto. Eu quero exatamente passar para as pessoas. Então, se você se filiar ao instituto, quando passar o meu tempo, quando eu não estiver mais nesse plano, você pode exatamente... Ah, não, mas o professor dizia isso. Vamos tomar conta desse instituto e botá-lo para frente. Então, assim, o intuito é esse, é tornar uma instituição pública, tá certo? Público que eu digo porque o instituto é uma ONG, tá certo? Não é governamental. Mas público que eu digo para o povo. Uma instituição do povo. Que todos participem, que tenham associados. Tá certo? Que essas pessoas todas colaborem. Na medida que você colabora, você se sente com o direito de guardar aquilo, de preservar aquilo. Certo? Então, o Instituto Histórico está em fase de formação e é um órgão, é uma instituição extremamente importante para o nosso município. Então, aqui, olha. Instituto Histórico Geográfico de Queimadas. Eu gosto de ostentar isso aqui, botar no pescoço e mostrar mesmo que nós estamos na luta. Quero desde já agradecer ao senhor por ter aceitado o convite. Nos dar a oportunidade de saber dessas informações, eu agradeço. Fiquei muito feliz por saber histórias que eu não sabia. Eu ri em alguns momentos por causa da minha avó, que ela conta bastante história para mim. Então foi um prazer estar aqui com o senhor. Quero desde já agradecer a galera que está acompanhando o podcast.
Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E obrigada, comenta aí, tá? E compartilha. Obrigada aí, produção. E compartilha.